A paz do Senhor a todos, né? Trazer mais uma palavra da parte do Senhor. Hoje falando sobre a vida eterna, né? Vida eterna sempre foi o grande objetivo de Deus para nossas vidas, né? E é sobre isso que estaremos meditando. Primeiramente, vou ler aqui esse versículo, João 3,16, né? Bastante conhecido, e diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê aqui, né, que Deus, Ele deu seu próprio Filho, né? E Jesus, Ele não se recusou, né, em ser sacrificado por nós, né? Mas com o objetivo de nos dar vida, né? Nos dar a vida eterna. E aqui em 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? É importante a gente saber que a verdade, ela nunca vem para julgar, para condenar, né? Vem sempre no sentido de salvação, né? Por quê? Porque Jesus, Ele é a verdade, né? E a verdade que é a palavra do Pai, né? E o Pai só deu a Jesus trazer esta verdade a nós, né? Então é importante isso, que a gente, o grande objetivo que a gente vê aqui, né? Diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, esse também, né, nós que seguimos ao Senhor Jesus, né, temos que ter isso em mente, né? Sempre a nossa visão, uma visão de salvação, nunca de condenação, né? Porque nada é comparável à vida eterna, né? Nós sabemos que, assim, não há um amor maior do que quando desejamos a vida eterna para uma pessoa, né? Isso é importante, né? Porque as coisas desse mundo são passageiras, né? E aquilo, e vida eterna é para sempre, né? E aqui diz assim, 12:49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então, Jesus, Ele está dizendo assim: olha, eu não falei de mim mesmo, né? Tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Então, a palavra que Jesus falou é a palavra do Pai, né? E aqui Jesus disse que o Pai deu mandamento a ele sobre o que ele falar, né? O que ele dizer. E aqui no 12:50 diz assim: e sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então, veja bem, mandamento do Pai é vida eterna, né? Então, esse foi sempre o objetivo de Deus, né? Para nossas vidas, né? Então, quando nós realmente entendemos a importância, né,
do sacrifício do Senhor Jesus, né, para nos dar vida, nós valorizamos tudo que foi feito, né? Agora, quando a nossa atenção está mais para as coisas terrenas, né, nós não damos tanta importância ao que foi feito para nos dar a vida eterna, né? Então é importante isso. Aquilo que é importante para Deus, né, seja importante também para nós. Por quê? Porque é para o nosso benefício, né? Vida eterna é para que a gente tenha esta vida junto ao Pai e junto ao Filho, né? E aqui no 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, né, cremos naquele que o Pai enviou, né, aqui diz que nós temos a vida eterna, né, e não entraremos em condenação, mas já passamos da morte para a vida, né? Tudo isso é possível quando nós cremos na palavra do Senhor, né? Crer é acreditar, né? É confiar, né, na palavra de Deus, né? É descansar na sua palavra. E 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, né? Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, vida eterna, para termos a vida eterna é necessário conhecer a Deus, né? Porque, veja bem, como as pessoas, né? Como crer, né? Se não conhecer, né? Então, é necessário que a gente creia, né, para que a gente possa guardar a palavra em nossos corações, né? Porque aquele que não crê, ele não guarda, mas quem crê, ele guarda, né? Então, aqui diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aqui é importante destacar o seguinte, né? A gente viu nos versículos anteriores, né? O grande objetivo de Deus, né? Que foi para nos dar a vida eterna, né? Então, da mesma forma como Ele nos amou, né, para que nós tenhamos vida nele, assim também é nós com relação às outras pessoas, né? Nós temos que ter essa visão de vida eterna, né? Levar as pessoas à vida eterna, né? Isso é o fruto que nós devemos dar, né? Porque é um mandamento do Senhor, né? Que a gente dê fruto, né? Por isso é que Ele nos escolheu, né? Então, seguindo aqui a palavra do Senhor, amar as pessoas como Ele nos amou, né? A ponto de dar sua própria vida por nós, né? E nós fazemos a mesma coisa com relação às outras pessoas, né? Como é que nós damos a nossa vida, né? Nós damos a nossa vida quando deixamos de fazer a nossa vontade, né, para atender a uma pessoa, né, com esse objetivo de levá-lo à vida eterna, né? Então, é isso que é agradável ao Senhor, né? Que a gente não olhe somente para nós, né?
mas olhe para aqueles que estão aí no mundo, né? Pessoas que necessitam de conhecer ao Senhor Jesus, né? Porque a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas como as pessoas, né, irão crer se não conhecer ao Senhor Jesus, né? Alguém tem que apresentar Jesus a eles, né? Porque se eles não conhecerem, eles não têm como crer. E se não tem como crer, não tem como guardar a sua palavra, né? Então é necessário que eles conheçam. E aqui diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Aqui no 14:6, diz o seguinte, é bastante conhecido, né, esse versículo. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Quer dizer, não há outro caminho, não há outra verdade. E vida só em Jesus nós temos, né? Por isso que aquele que não está em Jesus, ele está fora do caminho, né? Aquele que não está na verdade, está na mentira, né? Porque só existe uma verdade, né? E vida é só aquela que o Pai tem para nos dar, né? Na presença dele. Então é esta a vida, nós seguirmos este caminho, né? Porque não há outro. E aqui no 15:16 diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então nós somos escolhidos do Senhor, né? Ele nos escolheu, Ele nos nomeou, para que vades e deis fruto, né? Esse vades é do verbo ir, né? E fruto são pessoas que nós levaremos ao reino de Deus, né? A presença do Pai. Esses são os frutos que permanecem para sempre, né? E aqui diz assim, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, tudo que nós pedimos ao Pai, Ele nos concederá, né? Se nós estivermos dentro da sua vontade, né? Seguindo a sua palavra, né? Então aqui Jesus no 14:21 diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, a única forma, né, de nós demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor é quando nós guardamos os seus mandamentos, né? Então, mandamento, nós já vimos lá, né? O mandamento do Pai é a vida eterna, né? Esse é o mandamento. Mandamento é assim, a gente não discute porque é um mandamento do Senhor, né? Nós apenas seguimos, né? Então, esse é o mandamento que o Senhor nos deu, né? Vida eterna. Então, e logo em seguida aqui tem no 14:23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então aqui novamente,
se alguém me ama, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Então, é que eu disse anteriormente, né? A prova do nosso amor para com Ele é quando nós guardamos a sua palavra. Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? Nós temos que ser obediente à palavra de Deus, né? Só assim nós teremos em nós a presença do Pai e do Filho, né? Ele diz aqui, né, Jesus, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma promessa, né, do Senhor de fazer morada em nós, né, pelo Espírito Santo, se nós tão somente guardarmos a sua palavra, né? Isso mostra o quanto nós o amamos, né? E aqui a promessa do Senhor vir a nós fazer morada, né? Por isso que é importante a gente guardar a palavra, né? Guardar a palavra, ser obediente à palavra de Deus, né? E no 14:24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui Jesus está falando, olha, se a pessoa não guarda as minhas palavras, é porque essa pessoa não me ama, né? Porque só aquele que guarda é que ama, né? Então, quando a pessoa não ama Jesus, ele não guarda, né? Ele só guarda se realmente amar, né? Então é o que Jesus está dizendo aqui. Aqui um versículo no capítulo 18, versículo 37, eu só vou citar aqui a parte B, né? Aqui Jesus dizendo o seguinte: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se Jesus está dizendo, eu para isso vim a este mundo, né? Eu para isso nasci, para isso vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, esse também é o nosso objetivo, sabe? O que é dar testemunho da verdade? É falar da sua palavra, né? Porque a palavra de Jesus é diferente de todas as outras palavras, né? Porque a palavra de Jesus é espírito e vida. É a única palavra que traz vida a nós, né? Nenhuma outra palavra tem esse poder, né? Então é por isso que nós devemos permanecer na verdade e levar essa verdade ao conhecimento das pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? Então é importante isso daí, né? Olha, no 20 e 21, olha, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, da mesma forma que o Pai enviou o Senhor Jesus, Ele está nos enviando também, né? Aqui não é necessidade de a gente aguardar no homem, sabe? Nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra diz que Ele nos enviou. E nós, crendo nesta palavra, nós vamos em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele nos enviou, né? Quando nós cremos na sua palavra, essa palavra, ela passa a ter efeito em nós, né? E nós realmente somos como discípulos do Senhor, né? Somos luz deste mundo, né? Ele é que nos constituiu. Aqui tem uma oração de Jesus que mostra bem o objetivo de Deus para nossas vidas, né? Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim.
Aqui é um trecho onde Jesus estava orando, né? Intercedendo ao Pai, né? Pelos seus discípulos, né? Ele estava orando ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos. E aqui, em dado momento, né? Essa oração também o Senhor fez a nós, né? Eu não rogo somente por estes, aqueles que estavam com Jesus naquele momento, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Que somos nós, né? Para que todos sejam um, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, a oração de Jesus por nós é que nós façamos parte desta unidade, né? Jesus dizia, eu e o Pai somos um, né? E aqui, essa oração de Jesus é para que nós façamos parte desta unidade, né? Não tem nada mais grandioso do que isto, né? De ser um com o Pai e com o Filho, né? Porque assim seremos filhos também, né? Então é importante isso, que a gente esteja sempre, né, eternamente na presença do Pai, né, e do Filho. E eu queria falar aqui também um pouco sobre a videira verdadeira, né, os escolhidos de Deus, né? Quem são os escolhidos, né? No capítulo 15 fala da videira verdadeira. E praticamente nós vamos falar aqui só desse capítulo 15, porque é muito importante, né? Diz aqui, Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, né? 15:2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a vara ligada à videira verdadeira, né? Aqui fala em dois tipos de vara, né? Uma dá fruto, outra não dá fruto, né? Por que essa diferença, né? Se as duas estão ligadas na mesma videira, né? A diferença aqui é aquele que pratica a palavra de Deus e aquele que é somente ouvinte da palavra, né? Aquele que pratica a palavra de Deus, esse dá fruto, né? Agora, aquele que só ouve, ele recebe aquela palavra, né? Recebe o alimento, mas não dá fruto, né? E esse que não dá fruto é que Jesus está dizendo que será tirado, né? Então toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, né? Então aquela vara que dá fruto, Deus vai cuidar, né? Para que ela produza sempre mais e mais frutos, né? E a vara que não dá fruto, aqui diz que será tirada da videira, né? É por isso a importância da gente dar fruto, né? Estar sempre ligado à videira, né? E ser praticante da palavra, né? Para que possamos frutificar, né? Esse é o desejo do Pai, né? Que todos deem fruto, né? Porque a gente não pode olhar somente para a nossa salvação, né? Tem que olhar ao nosso redor, as coisas do mundo, né? As pessoas que ainda sofrem por não conhecer a Jesus, né? Dar a eles uma direção, né?
porque só nós temos a condição de mostrar o caminho para as pessoas, né? O caminho da salvação, né? Esse mundo, mais dia menos dia, as coisas vão terminar, né? Mas aquilo que é eterno vão ficar. Então, nós temos essa incumbência, né? De testemunhar da verdade. E aqui diz assim, no 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder, né? De nos limpar, de nos purificar. Quanto mais a gente ouvir da palavra, mais nós somos purificados, né? A palavra, ela entra em nossos corações, né? E permanece em nossos corações. E esta palavra é que vai nos santificando, né? A cada dia mais, vai nos santificando. Por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas guardar, né? A palavra de Deus, né? Guardar é ser obediente à palavra de Deus, né? Então, aqui no 15:4 diz assim, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a única forma de dar fruto é quando nós estamos ligados a essa videira, né? Então, está em mim, aqui Jesus diz assim, permaneçam em mim, né? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, né? Então, o que Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, né? E aqui diz, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, né? Então, é necessário a gente estar ligado à videira, né? E aqui no 15:5 diz assim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Então, Jesus está dizendo assim, olha, quem está em mim, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Realmente sem Jesus nós não fazemos nada, né? Nós temos que estar ligado a Ele para dar fruto, né? Porque de nós mesmos não podemos fazer nada, né? Dependemos dele. Então é assim, e a gente tem que estar ligado a ele. Então aqui diz assim, olha, no 15:6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, as pessoas que não estão em Jesus, não permanecem em Jesus, será lançado fora, né? Porque se ele não permanece em Jesus, ele não dá fruto, sabe? E secará como a vara e secará, e será lançado no fogo, né? Agora no 15:7 diz assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Importante é isso, né? Às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, né? Ah, Deus, eu quero isso, quero aquilo, mas é necessário primeiro fazer a vontade de Deus, né? Mas às vezes a gente faz isso, né? A gente quer que Deus faça as coisas, né? E muitas vezes parece que nós é que damos ordens a Deus, né? Ó Deus, cura esse, Deus, visita aquele. Mas não é assim, né?
A gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Então, isso é importante, né? E aqui diz assim: nisto é glorificado meu Pai, né? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, a vontade do Pai é que a gente dê muito fruto, né? E assim sereis meus discípulos, disse Jesus, né? E no 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, né? Assim como o Pai amou o Senhor Jesus, também Ele nos amou a nós, né? Permanecei no amor dele, né? Para permanecer no amor, né? A gente tem que estar dentro da vontade dele, né? Para que a gente esteja sempre, tenha sempre essa permanência no amor, né? No amor de Jesus. Aqui no 15:10 diz assim: olha, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, para nós permanecermos no amor de Deus, né? Nós temos que guardar os seus mandamentos, né? E Jesus está dizendo assim: assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, assim nós, né? Se guardarmos os seus mandamentos, permaneceremos no amor de Deus, né? No 15:11 diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, né? Então, as palavras que Jesus nos disse, né? Aqui é o Jesus falando que essas palavras permaneçam em nós, né? E a nossa alegria seja completa, né? Aí nós nos sentimos verdadeiramente alegres, né? E temos paz quando verdadeiramente estamos dentro do propósito de Deus, né? Quando nós estamos na sua palavra, né? Aí nós temos paz, nós temos alegria. Alegria que vem do Senhor, a paz que vem do Senhor, né? Então é necessário sempre isso, né? A gente sempre buscar as coisas de cima, né? Que as coisas de baixo Deus cuida, né? Basta crer, basta confiar, né? Então, o importante é a gente fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai e Ele faz a nossa, né? Deus cuida de nós, né? Então, aqui diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, né? Então, é o mesmo mandamento que nós vimos lá atrás, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos, né? Aqui Jesus está dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Então Jesus fez isso por nós, né? E assim devemos fazer também com as outras pessoas, né? Seguir essa mesma linha, essa mesma direção, né? Sempre olhando no sentido de salvação das pessoas, né? Jesus disse assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Aqui nós nem... aqui Jesus nos chama de amigos, né? Não de servos, né? Mas amigos, porque amigo é assim, é aquele que faz por amor, né?
não faz por obrigação, né? Então aqui no 15:15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Mas o que nós vimos é muito importante, né? Que os irmãos possam guardar isso no coração, né? E atentar para as coisas que são importantes para Deus, né? Aquilo que de mais importante Ele preparou para nós, né? Por amor a nós, né? E quando nós somos obedientes à sua palavra, nós valorizamos todo o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Agora, quando nós desprezamos as coisas de cima, né? Ou colocamos as coisas de cima num plano secundário, nós não valorizamos o sacrifício feito, né? Então é importante isso, a gente às vezes inverte as coisas, né? Mas que nós possamos, doravante, né? Buscar primeiro as coisas de cima, né? Tudo tem uma ordem, né? Jesus, ele é o princípio e o fim, né? Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O que era, o que há de vir, né? O Todo-Poderoso, né? Então, Jesus tem que ser sempre o primeiro, né? Na nossa vida, né? Para que as coisas corram tudo bem, né? Quando invertemos os valores, as coisas não vão, né? Às vezes Deus nos atende por misericórdia, né? Por amor, mas o que mais agrada a Deus é quando nós guardamos a sua palavra, somos obedientes à sua palavra, né? Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra, meditem nelas, né? Por hoje ficaremos por aqui, né? E que Deus abençoe a todos, né? E até uma próxima vez. Amém?